Está hoje iniciando no dia 9 de janeiro de 2014, a quarta aula, hoje falando ainda sobre as CMDs. As primeiras aulas, soldagem e dessoldagem, material necessário para que vocês possam trabalhar com o notebook e outros mais, ok? E você também hoje vamos falar sobre transistores, certo? Transistores pelas cores, né? Essas aulas de SMD são simples, mas a gente vai avançar um pouquinho a mais, certo? Função: possui três terminais com diferentes nomes dos transistores comuns: dreno, source e gate. O dreno trabalha com a tensão mais alta, o source com a tensão mais baixa, aplicando a tensão média no gate, onde o gate chamamos de acionador. Quando falamos sobre gate, nós falamos sobre acionador. Veja só, fazendo aqui a comparação, veja só, deixa eu ver aqui a foto do gate. Aula de notebook, pronto. Nós temos aqui um arquivo onde vocês podem ver o dreno, o source e o gate. Quando a gente, explicando melhor o que nós passamos agora, o dreno, como você viu aqui, todos estão vendo aqui a imagem, pessoal. Eu quero saber logo, se você, antes de começar, eu quero que vocês estão todos vendo a imagem, né? Pronto. Então, pronto. Estão apresentando na tela. Então, compartilhei 1, 2 e 3. Pronto. Certo. Pronto. Então, aqui nós vemos o que? Primeiramente, nós vemos aqui o dreno, onde trabalha isso nos transistores de efeito de campo. Esse transistor de efeito de campo, o dreno vai trabalhar com a parte de tensão mais alta, certo? Onde o mesmo irá passar a tensão, transferir essa tensão, ou seja, diminuir, certo? Comprimir essa tensão para o source, sendo assim uma tensão menor. Mas quem vai fazer isso, quem vai acionar a tensão do dreno, da base para o coletor, que é o source, é o gate. Quando falamos em gate, nós falamos sobre acionador, certo? Quando você fala dentro de uma placa-mãe, se você pegar uma placa-mãe com defeito de tensão, a primeira coisa que você vai procurar é o gate, a tensão no gate, porque o gate é o acionador do transistor. Ou seja, veja só, nós temos aqui um transistor FET, onde está entrando 12 volts na entrada do dreno, certo? O mesmo, para ele diminuir essa tensão e essa tensão vir para o source, passar assim para frente, outro componente, isso eu preciso do meu gate funcionando perfeitamente. Tensão do source vem do dreno, tensão do dreno vem da placa, vem da tensão inicial da máquina, né, da placa. A tensão do gate vem de dentro do circuito, ou seja, ele tem um sinal de dados de outro componente. Toda vida que você vê 12 volts no dreno e 0 volts, 0 no gate e 0 no source, você vai ver o seguinte: você poderá ter dos erros que podem ter é o gate com sinal cortado, em estado de corte. Ou seja, você pode ver que o gate, o mesmo, pode estar com um transistor, um CI, simbologia U, à frente da linha de tensão dele em curto, certo? Às vezes você pode fazer o seguinte, retirar, eu quando pego uma placa, eu retiro o transistor queimado, certo? Ou se o transistor não está passando tensão, ele não está queimado. Então eu tiro o transistor fora e aí vou medir na ponta do pad do transistor, sem o transistor, saber se tem tensão. Isso se não tiver tensão, aí você vai procurar a tensão dele, quem está cortando ele. Agora vem um porém, veja só, seguir sinais de tensão é fácil? Não é fácil, porque aqui vem a sequência dos sinais. Veja só, você vem do dreno para acionar para o source a tensão de 12 volts.
né? Essa tensão de 12 volts, ela vai ter, nas placas mães, vai sair mais ou menos, no source ela vai sair 1.0708 volts ali no source da placa mãe, certo? Então, para fazer isso, nós temos que ter voltagem no gate. Então, se eu não tiver voltagem no gate, eu vou seguir quem? A tensão do gate. Eu seguindo a tensão do gate, eu vou me deparar, exemplo, vamos tirar de uma placa mãe PCUR. A PCUR, a maioria das PCUR, ela vai se deparar com um CI. Esse CI, certo? Ele pode estar bom. Não quer dizer totalmente que esse CI encontra-se ruim, justamente porque ele não está passando tensão para o gate. Ah, mas o professor, muitos alunos já me perguntaram, professor, mas se tem 0 volts lá, eu tirei o FET, medi em DCV de 20 volts e eu vi que lá também tem 0, então segui o sinal de tensão, na minha linha vem para um CI. E esse CI, eu troquei ele, continua dando o mesmo defeito. Por quê? Veja só, se o CI estiver bom, mas mesmo na linha do CI algum outro componente em curto, o CI não vai funcionar perfeito. Ou seja, você vai ter que seguir sempre todas as linhas do CI, certo? Você tem que seguir as linhas do CI para saber se tem curto na linha do CI. Isso se você não souber ainda trabalhar com esquemas, né? Porque eu até estava ontem conversando com o Rocha, esquemas é essencial na vida de um técnico. Quem já é profissional, quem já está na área e quer se aperfeiçoar. Agora, quem está começando agora tem que aprender primeiramente essa parte do início, ou seja, essa parte que você vai seguir os sinais de tensão e aprender a tirar o curto da placa, sem saber nada de esquemas, certo? Ou seja, boa noite, Léo. Ou seja, você vai transferir o seu conhecimento para a placa, né? No dia a dia. Vejamos lá, voltando ao assunto aqui que nós estávamos passando. Eu estou falando aqui para vocês que para que eu possa, certeza absoluta, eu ter 12 volts, com certeza, no dreno. Nunca eu não vou ter 12 volts no dreno, a não ser que os 12 volts estejam totalmente em curto, né? Agora, esses 12 volts eu tenho que passar para o source, uma tensão para que o source possa passar à frente e assim o funcionamento do PWM encontrar-se em perfeito estado, para assim fazer o pulso para o processador. Se o meu gate estiver em curto ou ruim, exemplo, 0 volts no gate. Se eu tenho 0 volts no gate, com certeza o meu source vai ter 0 volts. Então aí que eu venho seguir o que? Os sinais de tensão. Quais sinais de tensão que eu vou seguir? Do dreno? Não. Do source? Não, porque não tem nada. O dreno já vem da placa, então eu vou seguir os sinais de tensão do gate. Como que eu vou seguir os sinais de tensão do gate? Jamais com um transistor dentro da placa. Você retira o transistor fora, tirou o transistor fora, e aí você vai, através do pad, medir em DCV de 20 volts, com a ponta preta no terra e a ponta vermelha no gate, você vai ver a voltagem. Então ali você vai encontrar 0 volts. Encontrando 0 volts, você vai seguir os sinais de tensão. Você vai se deparar em algumas placas no CI, certo? Simbologia de U é o circuito integrado. Você chegando nesse CI, algumas das vezes, como você não tem como testar o CI, alguns técnicos chegam e fazem o quê? Trocam o CI, certo? Só que nós temos aqueles testes que eu passei para vocês, que são aqueles testes, primeiro, o que vocês fazem no circuito para saber se eles estão bons de fusistores, fusíveis, jumperes, indutores e bobinas, onde na escala de continuidade esses componentes irão passar continuidade dos dois lados e assim apitando sempre quando você juntar os dois lados dele. Então daí eu já sei que para mim saber se esse CI tá bom, seguindo sinais de tensão, eu venho medir primeiro esses componentes que são indutores, jumperes, bobinas, fusistores fusíveis, certo? Apitou, então quer dizer que aqui do lado eu já tenho os meus conectores bons, os meus circuitos de proteção, os meus componentes de proteção.
E também eu posso medir quem? Na escala de resistência de diodo, que é do apito, os resistores. Porque se um resistor estiver apitando dos dois lados, ou seja, 102 e assim para cima, resistores que não são fusistores, que eu já expliquei isso dentro da aula, que o que são fusistores e o que são resistores, se eles não estiver apitando, estão bons. E aí não quer dizer que eles estão bons completo, né? Que dá para que eles podem estar em fuga. E aí você vai ter que saber na escala de ohms quem são que estão bons ou não. Mas mesmo assim, antes, já que você vai aproveitar a escala de continuidade, já que você está lá na escala de continuidade, antes você vai lá e testa o mesmo na escala de continuidade. Se não apitar, ele encontra-se bom. E aí, todos esses que restaram no meu componente, no meu CI, que ficou ali no circuito do meu CI, do meu circuito integrado, esses componentes eu vou fazer o quê? Eu vou testar agora os resistores. Mesmo na placa eu posso testar os resistores na minha escala de ohms, como eu ensinei para vocês aqui. Onde eu irei testá-los? Pino preto de um lado, pino vermelho do outro, não existe polaridade. 102, resistor de 1K. Então lá vai eu, esse resistor é de 102, 1K está dando lá 950, ok. Então aí eu vou testando todos os componentes que estão perto ali do CI. Mesmo assim, poderá ter algo mais à frente, certo? Poderá ter algo mais à frente que não esteja passando as tensões corretas. Exemplo, se eu tiver um resistor, quando falamos de resistor, falamos de temperatura, falamos sobre transformação de energia elétrica em energia térmica. Mas veja que existe uma flutuação, como eu falei para vocês, dentro do onde passa no resistor, que ele chega a diminuir, né, a tensão de um lado a outro. Não só os resistores, como também aqueles transistores SMDs, aqueles transistores pequenos. Muitas das vezes os técnicos, o maior erro de nós técnicos é deixar aqueles transistorzinhos para fora, onde também eles fazem papel também da mesma coisa, onde ele transfere também, ele tira uma energia um pouco mais alta e fica uma energia um pouco mais baixa também, da mesma forma do FET grande, usando o acionador, que é o gate, ok? Um desses também pode estar em curto. Exemplo, se eu tiver um resistor, aqui eu tenho um resistor de 47K, ou seja, 4.700 ohms, ou 473 no corpo dele aqui dentro. Ele, na minha placa, ele está recebendo aqui 3 volts, certo? 3 volts de dentro da placa, e era para ele passar para o outro lado da placa-mãe, era para ele passar 2,5 volts, o meu CI. Só que esse indivíduo, ele não está passando os 2,5 volts, ele encontra-se passando direto os 3 volts para a placa. O que vai acontecer? O CI vai encontrar-se em corte, ou seja, estado de corte, e o transistor não irá mais funcionar, certo? O gate, ou seja, o acionador do meu transistor, não vai mais funcionar, certo? Então, esses testes são os testes que nós fazemos com a placa-mãe desligada ou com a placa-mãe, o transistor fora na placa-mãe, perdão, esse é o teste na placa-mãe ligada, que é em DCV de Vinson, e nós colocamos o pino preto, que é o terra, nós colocamos no terra da placa-mãe, ou a fonte, assim, cada um que sabe o seu local de colocar o mesmo, certo? Ou aqui a gente vai falar sobre o primeiro FET, o FET que nós iremos ver aqui, primeiro FET, onde nós encontramos quem que é aqui o primeiro, nós falamos sobre o gate, primeiro terminal aqui é o gate, pino preto. E agora eu venho, vamos fazer aqui, deixa aqui é ruim demais, vou fazer pelo 800, fazer aqui pelo lápis mesmo, já estou acostumado com lápis, né? De volta, 1, 2, 3.
Como eu acabei de falar para vocês, aqui a tabela aqui para vocês, olha só. Nós temos a primeira parte de cima, que é a base, é o dreno. Perna direita, isso FET virado para vocês, é o source. Perna esquerda, o gate. Acionamento, quem faz do transistor é o gate. Toda vida que falamos sobre gate, falamos sobre acionador, certo? Então vamos lá. Primeiro, pino preto no dreno. Pino vermelho, agora eu venho para o source, que irá dar uma resistência. Quando eu falo 800, 900, 300, 350, nós falamos em alguma resistência. Não quer dizer que na sua placa esse transistor vai dar 800, não. Alguns alunos meus ficam, professor, mas aqui não deu 800 não, até presencial, por isso que eu falo isso nos cursos online. Porque até no presencial o pessoal diz, professor, não deu não, não deu aqui de jeito nenhum, e aí? Não deu os 800, mas não quer dizer que ele vai dar 800. É uma resistência, certo? Que vai dar no seu transistor, dependendo de qual transistor é, uma resistência mais alta ou uma resistência baixa. Então, o pino preto no meu dreno, o pino vermelho no meu source, o transistor irá dar uma resistência. Pondo agora o meu pino vermelho no meu gate, que é o meu acionador, ele vai estar com infinito. O que é que ele vai fazer aqui? Ele desarmou o gate, desarmou o meu FET. Quando eu voltei para o source, ele vai dar 0, 0, 0 e apitando, certo? Esse FET, onde nós passamos lá, ele tem uma carga e descarga do mesmo, certo? Então esse é o FET mais encontrado em placa-mãe de desktop, onde falamos sobre a parte de fonte. Quando falamos de fonte, nós passamos pela escala pelo FET de carga, certo? Gate não é o dreno, ponta preta, exatamente, ponta preta no dreno, certo? Se eu errei, perdão, vamos corrigindo aqui. Agora, esse é um tipo de FET. Alguém tem alguma dúvida sobre esse FET, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre esse FET aí? Se tiver, pode me falar. Cosme, Carlos, Rocha. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse FET aí de carga? Não, né, pessoal? Eu passei uma aula dessa semana passada, mas semana retrasada, não foi? A gente começou nessa semana, mas algumas semanas a gente passou dando algumas aulas aqui. Ninguém tem dúvida em relação a esse FET não, né, pessoal? Já eu vou fazer chamada, viu? Porque, como eu falei, às vezes eu faço aula e o aluno sai, volta e sai, às vezes pra gente prestar atenção na aula, porque eu sei que eu tô gravando para vocês, mas vamos estar dentro da sala de aula, viu, pessoal? Queria que todo mundo comparecesse dentro da sala de aula para o professor não ficar falando sozinho. Vamos lá. FETs, voltando aos FETs. Agora, outra coisa, pessoal. Agora, se eu quiser, professor, e se eu quiser armar o indivíduo de novo, o que é que eu devo fazer? Para você armar o indivíduo de novo, você faz o mesmo teste, só que ao contrário. Em vez de usar a ponta preta em cima, você vai colocar a ponta vermelha e a ponta preta embaixo. Ele vai estar armado novamente e você vai ver ele armado novamente, certo? Agora o FET em fuga. Onde o FET entra em fuga? Primeiro, pino preto no dreno, pino vermelho no source. Vai dar o quê? Vai dar aquele valor lá que eu passei para vocês. Eu estou trabalhando com 800, né? O 800... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma. Pronto, aqui ficou melhor. Estamos trabalhando com essa numeração 800. Volta. Eu tô fazendo as aulas bem desenhadas para que possam todos entender, viu, pessoal? Estou tentando fazer um negócio melhor, bem melhor para vocês entenderem como se fosse mesmo receita de bolo. Como muitos dizem que o meu curso é receita de bolo. Essa receita de bolo tem ajudado muita gente. Pino preto no dreno, pino vermelho no source, certo? Pino vermelho no source deu aquela resistênciazinha de 800. Aí vem para o gate, acionador infinito. Aí era para ele fazer o quê? Desarmou o FET. Em vez de dar 800, ele vem dar 000 e apitando. Pi,
Só que o FET em fuga, em vez dele apitar, ele começa a apitar e depois ele começa a subir, certo? E ele vai começando a subir e aí você vai ter um FET em fuga, ele nunca fica em zero. Esse é o FET em fuga, certo? Ou seja, eu acionei a resistência, deu 800. Fui lá para o acionador, infinito, desarmou o FET, deu 000, desarmado, apitando. Mais alguns segundos ele começou a aumentar e assim vai aumentando até não terminar mais, tá certo? Então esse é o FET em fuga, certo? Agora temos outro tipo de FET que muitos técnicos eles chamam de FET resistência, onde eu vou encontrar o seguinte forma: o mesmo teste, certo? O mesmo teste que nós fizemos antes. Pino preto ainda continua no dreno, pino vermelho vem para o source. Quando o source deu o valor de 800, quando eu venho para o meu pino acionador, gate deu infinito, onde ele iria desarmar, porém o FET de resistência não desarma, ele volta o mesmo valor cravado, ou seja, para ser um FET de resistência ele tem que ser o valor voltando cravadão aqui, 800, quando ele volta em 800 também. Esse é o FET resistência, tá certo? Ele não vai desarmar o FET. Temos também o diodo. Esse diodo nós encontramos também em placa-mãe de notebook. O diodo você vai encontrar da seguinte forma: você vai encontrar sempre ele em placa-mãe de notebook com o símbolozinho, com a simbologia D. Pino preto ainda continua no dreno, pino vermelho no source, deu um valor 800. Pino vermelho no gate vai encontrar-se o mesmo valor de 800. Se você inverter as pontas, vermelho para cima e preto para baixo, irá dar infinito ambos os lados. Esse nós falamos sobre diodo. Outro FET importante é o FET de 3 resistências, chamado também em alguns locais. Tem outros nomes, porém nós falamos... Opa, errei. Aqui nós vamos para... 530. Vamos falar sobre o FET de 3 resistência. Agora eu exagerei demais em o tamanho, pessoal. Tá com meia hora que eu estou preparando a aula aí para vocês aqui, pra gente sair bem feitinha a aula, certo? Do outro lado, infinito. Vamos lá, vou cortar. FET de 3 resistências vocês vão encontrar na ponte sul, certo? Vocês vão encontrar lá no ponto sul. Vocês vão encontrar na parte dos PCIs e algumas das vezes em memória. Vamos lá? Agora, pino vermelho para teste de baixo, pino preto continua no dreno. Pino vermelho no source, resistência primeira 800. Agora continua o dreno com o pino preto, o pino vermelho resistência 2, 1022 ou 330, alguma outra resistência. Então, tem um aqui no source e no gate com resistência diferentes, não são iguais as resistências, certo? Agora eu venho para o meu pino vermelho para cima, certo? O meu pino vermelho vem para cima, acabou-se o pino preto, lá em cima agora eu venho com o meu pino vermelho a ser testado acima da placa-mãe, certo? Eu venho lá, vamos fazer assim melhor. Pronto, meu pino vermelho vem para cima da placa e o meu pino preto agora vai ser a ponta de prova lá embaixo, onde eu terei outra resistência, terceira resistência 530 no source e venho para o gate, onde vai dar infinito, certo? Então esse nós chamamos de FETs
3 resistências, tá bom? Esses são os FETs que vocês vão encontrar lá perto do Ponte Sul e perto dos PCIs também, algumas das memórias. Não esquecendo vocês o seguinte, não esquecendo que a escala que nós medimos é a escala de continuidade aqui no multímetro. Coloquei até o multímetro para ficar bem bonito aí para vocês aí, tá certo? E agora o último FET, nós iremos falar do FET ruim, certo? O FET onde encontra-se totalmente ruim, não presta para nada. Esse aí deixa a placa-mãe travada em curto total, sem ligar, certo? Aquele problema de 12 volts, né? Então aqui eu tenho o primeiro pino ainda continua no preto, o pino vermelho vem para o source, ele vai dar 000 e apitando, e novamente no gate ele vai dar 000 e apitando. Se eu colocar a minha ponta preta para baixo e a minha ponta vermelha para cima, vai dar a mesma coisa, 000 e apitando no source e no gate, onde o FET encontra-se totalmente em curto. É como se eu tivesse colocado um fio entre eles e soldado. É a mesma coisa que eu tivesse feito o seguinte, soldado os 12 volts para do dreno para o gate e os 12 volts do dreno para o source e os 12 volts entre eles, o source para o gate. Então ele está totalmente em curto, onde era para ter 1.3, não tem 12, onde era para ter 2.5, que a média estava em curto, e os 12 volts passando para tudo que é lado. Então esses são os 6 tipos de MOSFETs, que eu vou passar também a apostila para vocês. Na apostila que eu passei para vocês, tem esse tipo de FET. Queria agora saber se tem alguém que tem alguma dúvida em relação a esses testes de hoje, para a gente tirar logo agora, ok? Quando eu for retirar o FET da placa-mãe, primeiro eu vou fazer o quê? Retirei o FET, vamos dizer aqui, o FET está aqui dentro da placa-mãe. Pá, 350 graus Celsius, vazão de 3 ou 4. Retirei o meu FET. Quando eu retirei o meu FET, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu ferro de solda, né? Limpando a extremidade do dreno, do gate e do source. Se preciso for colocar um pouquinho só de estanho, porque senão quando você for colocar ele espalha a solda dentro, se colocar muito. E aqui no FET eu viro ele ao contrário. Quando eu virei ele ao contrário, eu vou fazer o que? Coloquei pasta de solda aqui também. Quando você for fazer esse estanho aqui, tirar a solda, alisar um pouco e renovar a solda, você vai passar pasta de solda. No FET também eu faço isso. Passo pasta de solda tanto no dreno, no source como no gate como no source. E aí eu passo o ferro de solda limpando o FET. Se você quiser até usar uma malha dessoldadora para fazer essa limpeza, muito bom também. Na hora que eu for colocar, é só colocar o FET novamente no canto, né? Novamente eu vou colocar o FET, pego ele, tiro, coloco no canto, e ali o FET, quando eu passar o meu 350 graus Celsius com a vazão de 3 ou 4 do meu estação de ar, do meu canhão, ele vai grudar perfeitamente e você não vai ter trabalho depois de estar lá, não deu certo, deu errado, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Para retirar FETs, também não ensinei, vocês ainda estão no começo, no início, onde vocês estão ainda soldando e ressaldando a placa. Primeiro, para tirar eu vou usar o que? Como eu falei, muitos técnicos tiram a seco, ou seja, coloca o canhão em cima do FET e puxa. Primeiro, eu coloco pasta de solda, um pinguinho de pasta de solda. A primeira coisa que você vai fazer é comprar uma seringa, 10 ml. Pega a tua pasta de solda, por exemplo, aquela pasta de solda de achum que eu uso. Eu com o estilete, eu vou jogando pasta de solda dentro da seringa, e ela mesmo com a agulha mesmo, eu vou usar ela com a agulha, utilizar com a agulha, que é onde eu vou aplicar nos cantos onde eu vou utilizar na placa-mãe. E ali eu vou colocar um pouquinho de pasta de solda em cima do FET, onde eu vou colocar o meu canhão em cima dele, não em 6, 7, 8
né? Que isso aí a gente fazia antigamente é errado, porque aí utiliza muita temperatura. Então eu vou colocar ali invasão de 3 e 350 graus Celsius, onde ele vai esquentar, derreter um pouco a pasta de solda e ali ele vai retirar. Você só vai retirar o FET quando você colocar a sua pinça do lado dele, ele fizer isso, ó, mexeu do lado, eu posso puxar ele para cima. Por quê? Porque tem muitos que eu já vi que estão aprendendo, não é errado porque está aprendendo. Eles aqui mesmo ele pegou e puxou. Quando puxou, veio um pedaço do pad, do gate ou do source, e aí vai ter que fazer aquela velha gambiarra e fica feio. Tirando ele, como eu falei, aí faz a limpeza e depois recoloca o mesmo ou outro no canto, ok? A pergunta do Léo é: posso tirar um FET transformador para colocar em outra placa numa função de coletor? Aí veja só, existe uma técnica chamada de datasheet, certo? Onde você vai fazer a comparação. Essa aula a gente vai ter segunda a gente tá pagando essas duas aulas hoje, ontem e hoje, porque segunda não vai ter. Mas a gente na próxima aula a gente vai ver sobre datasheet. Eu vou passar uma aula completa falando para vocês sobre datasheet, como ler o datasheet completo, certo? Porque existe, por exemplo, alguns antigamente diziam o seguinte: eu tenho esse FET, veja só, 1134, primeiro erro, 1134, eu vou colocar um FET 2513. Exemplo, viu? Não estou dizendo que esse FET utiliza ele. Mas eu vou colocar os FET 2513. Por quê? Porque esse FET é maior do que eu estou utilizando. Errado. Dentro da placa-mãe, nós temos fases. Onde eu falei para vocês sobre as fases naquele tempo, naquele começo. Vamos falar de novo sobre fases. Dentro da placa-mãe de desktop, viu, pessoal? Nós temos os coletores. São diferenciados dos transformadores, onde eu tenho uma placa de 3 fases contando pelas bobinas, eu tenho nós temos vamos lá, pronto, coletor, onde se divide em coletores e transformadores. Nós temos numa placa de 3 fases, nós temos 1, 2, 3 coletores. Vou explicar mais ou menos um datasheet rapidinho para vocês entenderem. Eu tenho aqui 3 coletores, certo? Eu tenho 3 FETs coletores, porém minha placa está dando aquele sinal de 12 volts, ou seja, eu ligo a placa, ela só dá um leve toque no cooler e para, não chega nem a rodar o cooler. Eu tiro, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o conector dos 12 volts. Tirando os conectores dos 12 volts, você liga novamente, isso com o processador no canto e cooler. Você liga novamente, ela vai rodar normalmente, porém, ela vai rodar normalmente, só que ela, com os 12 volts, não vai rodar nada, certo? Vai ficar, tipo, só tentando rodar e para. Por quê? Por que ela vai fazer isso? Porque existe um FET coletor ou um circuito coletor que está em curto, certo? Ele estando em curto, o mesmo não irá funcionar a placa-mãe. O que você vai fazer? Eu tenho aqui coletores, não é isso? Então, se eu tenho coletores, são 3. 1, 2, 3 coletores, porque tem 3 fases. Então, eu tirei, e o meu FET que eu tirei é o seguinte: os 3, eu tenho aqui nos 3 o seguinte: 50N03, certo? S. Eu tenho 3 FETs 50N03S. Esses 3 FETs são os 3 coletores. Por que coletores? Como eu falei na aula passada, porque eles passam 12 volts no dreno, ele recebe as partes maiores, certo? Então, esse FET aqui, esse FET que eu tenho aqui, ele encontra-se em curto, queimou. Só que aí, professor, não tenho outro, eu posso chegar e tirar de outra placa e colocar? Não, não é assim. Por quê? Porque existe FETs tipo P e FETs tipo N, que faz total inverso na hora da tensão. Então, cuidado com isso. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Tirar o datasheet. Você vai
lá tirou o FET, você não tem o 5003S. A dica é, ele está onde? Na fonte. Então eu vou em outra placa-mãe, ou duas ou três, vou pegar as referências dos mesmos FETs, dos mesmos coletores, lá, certo? Lá nos coletores da placa-mãe e tiro ele. E aí eu venho no datasheet, certo? Lá no Google, e lá eu faço o seguinte, eu peguei um FET chamado, vamos colocar aqui, na minha placa-mãe eu peguei um FET, vamos dizer aqui, 19N06A. Exemplo, viu pessoal? Isso aqui é um exemplo que eu estou dando. Então esse FET aqui eu peguei esse 19 aqui e quero fazer o que? Eu quero ver se ele é compatível com o meu FET. Vou lá com o meu FET que está queimado. Vou lá no Google, coloco lá datasheet MOSFET 19N06. Baixei o datasheet, abri uma tela, vai lá para o PDF, os arquivos PDF, você vai abrir o datasheet daquele MOSFET. E também você vai baixar o datasheet do MOSFET seu 50N03S. Então, o meu MOSFET, vamos tirar esse FET daqui, esse rapazinho daqui que ele já está atrapalhando aqui já. Vou colocar mais para cá e vamos tirar o multímetro. Bonitão o multímetro hoje, né? Nem desenhei, é só ter a foto. Então aqui eu tenho o meu MOSFET, canal. Primeira coisa que eu vejo lá no meu MOSFET é o seguinte. Ele disse lá que o meu MOSFET é um channel N, canal P, 30 volts, certo? Channel N, 30 volts. E ele tem 12 amperes, isso só de por cima, pessoal. Existe uma leitura maior, mais avançada no datasheet, não só por aí. Muitas das vezes nós trocamos e dá certo, mas vejo que na hora que esquenta, o que tem a voltagem do VDS, que é a voltagem do dreno com source, a voltagem do VGS, que é a voltagem do gate com source, e a voltagem da corrente contínua deles. Então vocês têm que prestar atenção nesse estudo que vai ser mais à frente sobre datasheet. Então eu tenho aqui de testa o meu MOSFET 50N03S, canal N e 30 volts e 12 amperes. Então eu venho aqui no meu outro 19N06, se ele for, primeira coisa que eu cancelo, se ele for canal P. Ele pode ser 30 volts, ele pode ser tudo igual, menos o canal, tá errado. Começa já deletando esse FET. Aí eu venho, provavelmente a maioria são canal N, né? Venho lá, canal N, 30 volts, só que ele vai lá, ele tem 5 amperes. Eu pessoalmente não coloco. Já não coloco. Então eu vou fazer a comparação. Pego um de 20 amperes. Então aí eu já posso trocar o meu MOSFET 19, certo? No lugar do 50, sem problema nenhum. E deixo ele no canto, ele vai funcionar perfeitamente. Pessoal, tudo isso aí, quando eu falo, é porque eu já testei. Jamais eu vou colocar uma coisa para vocês que eu não testei de forma alguma. Se eu estou falando aqui, é porque eu já testei, já deu certo, então eu passo para vocês, para depois não ter o perigo da gente errar e aí sair sendo criticado, né? Mas aí eu passo logo para vocês tudo o que eu já passei, o que eu já fiz, o que eu já vivenciei, né? Então, dessa forma você vai trocar o seu transistor, certo? Certo que na outra aula após, a gente vai com certeza passar um datasheet, uma aula de datasheet maior, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte de troca dos MOSFETs? Ai, tá chá ruim. Misericórdia. Chazinho aqui bom, mas ruim. Frio demais aqui.
Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vamos lá? Fazer uma chamadazinha básica e rápida. Vamos lá. Cosme, deu um ok. Cosme, Carlos, Celso, J. Rocha, Léo e Léo 1. Aí no Ceará o frio, aqui é um forno, tá? Aqui tá frio pra caramba. Cosme, Carlos, Léo, Rocha, pronto. Cosme, Carlos, só faltou o Nildo, né? O Nildo a gente vai... Importante eu falando pra vocês aqui, pessoal, que a gente tá gravando essas aulas, se caso, exemplo... O Nildo hoje não veio, então se o Nildo não veio hoje, então ele tem um motivo especial para não ter vindo e a gente vai dar a aula gravada para eles. Todas as aulas estamos gravando, certo? Para passar para vocês após, ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse teste? Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá falar sobre gerador de clock, gerenciador de frequência, gerador de frequência, assim, tipo de nomes que o pessoal dá. Veja só, nós temos a escala que nós estávamos medindo de continuidade. Agora, não falaremos mais na escala de continuidade, e sim nós falaremos na escala de DCV de 20 volts, certo? Onde 20 volts, na escala de continuidade, você pode ver que a continuidade ela vai ter, olha só aqui, ela vai ter aqui, ó, um V com um tracejo e um traço maior em cima, certo? A voz eu já até coloquei voz de P maior. Eu tô até vendo aqui, deixa eu ver aqui o que tá errado aqui, nada. Aqui tá ok. Agora ficou maior a voz, pessoal? A voz do meu microfone tá alta. Agora tá bom aí? Melhorou a voz? Voz do microfone, som do sistema, Skype, alto-falantes no máximo, aqui no máximo, tá no máximo, time digital, tudo tá perfeito. Som do sistema, tinha viu, está no máximo, tudo tá no máximo aqui, pessoal. O seu notebook já tá dando pau já no microfone, certo? Depois eu vou ver se eu consigo comprar um headphone para ver se melhora ou piora, né? Porque uma vez eu consegui colocar um headphone e ficou foi pior. Que aí tampa minhas audições. Minha audição. Então vamos lá. Gerador. Diga lá, Léo. O Léo tá passando o mouse aí no capacitor. Quer que eu fale sobre o capacitor, Léo? Passou o mouse aí em cima do capacitor. A gente vai falar sobre gerador de frequência. Gerador de frequência eu vou usar a escala de DCV de 20 volts, certo? O pino preto eu irei colocar, geralmente eu coloco acoplado na minha fonte através de um jacaré. Grudei a garrinha de jacaré, tá lá no meu terra, certo? Tá no terra da minha fonte, certo? E agora o meu pino vermelho eu venho utilizar como ponta de prova para testar os componentes ou então as tensões do mesmo. Nós temos gerador de frequência. O gerador de frequência é ele que gerencia a frequência para a memória e gerencia a frequência para o CPU. Ele, para ser acionado, primeiramente tem que acionar o cristal. O cristal de 14K só dá para testar ou, como eu falei ontem, com cobaia ou com osciloscópio, certo? Ou com testador de cristal. Nós temos o cristal de 14K que geralmente está junto do gerador de frequência. ICS não significa o gerador de frequência em si. E ICS é o fabricante, onde você vai encontrar outros tipos de fabricantes dentro da tua placa-mãe. Os testes básicos são pino 1 ou pino 2 e o pino acima, onde todos nós falamos o que? Pino 1 ou pino 2 deverá ter de 1.07 volts a 3.3 volts e o pino acima 3.3 volts. Porém, o teste certo o teste certo é o teste pelo esquema elétrico da placa-mãe, onde você vai baixar o esquema da placa-mãe e você vai verificar onde está o teu gerador de frequência e vocês vão procurar a primeira parte
o circuito de entrada, ou seja, a tensão de entrada, e você vai medir a entrada dele sabendo sim que a tensão de entrada seria 3.3 volts. Vocês vão medir a tensão de entrada e os grounding do gerador de frequência, tanto dos pinos de baixo como os pinos de cima, e assim fazendo o teste pelo esquema. Mas não se preocupe, quando acabar esse curso, nós iremos fazer um curso de esquemas eletrônicos em placa-mãe e sinal de dados. Não é isso, Rocha? E aí a gente vai passar para vocês, toda semana vai ter o curso. Creio que nesse curso vai ser todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora por dia ou 2 horas, certo? Então, o teste básico que você vai ter que fazer entre o pino 1 ou o pino 2, porque geralmente o pino 1, algumas placas vai ter 0 volts, e aí o pessoal pensa que está com defeito. Não, o pino 2 tem que ter de 1.07 a 3.3 volts, e o pino de cima 3.3 volts também, da mesma forma como o pino de baixo, onde ele vai alimentar o CPU. Veja só, às vezes o cristal com defeito, se você quiser fazer uma experiência, você pode pegar uma placa-mãe funcionando boa, com certeza você não vai queimar ela, você vai retirar o cristal de 14. Tira teu cristal de 14 e liga a placa-mãe. Quando você tirou o cristal de 14 e ligou a placa-mãe, o que você vai ter? Você vai ter um processador gelado, totalmente gelado, certo? Onde esse processador vai estar gelado porque o clock não vai funcionar, o gerador de clock não vai funcionar, e assim o PWM não vai pulsar para o processador. Então aí com certeza nem manda dados, nem recebe e nem manda tensão de forma alguma, certo? Nem ground, nem nada. Então temos que ter o cristal funcionando. A maioria das placas de desktop, algumas de notebook que eu já peguei, tem sim defeito no gerador de frequência ou no cristal de 14K, quando a mesma encontra-se com o processador frio ou gelado. Também podemos ver que ao lado dos mesmos tem um circuito. Assim, seguindo as trilhas do mesmo, você vai encontrar os transistores, capacitores e resistores dentro da placa. Professor, já me fizeram essa pergunta. Professor, resistores aqui, não era para ter o nome dele, numeração dele dentro da placa-mãe? Porque aqui, por que você quer um resistor? Veja só, o capacitor, eu tenho um capacitor aqui em cima, simbologia C capacitor 501. Resistor, simbologia, nós temos aqui um resistor, 2, 3, 4, 5. Como ele é todo preto, eu poderia me confundir com um indutor. Porém, esses 5 resistores nós temos aqui dentro do quadrado. Veja só o quadrado serigrafado na placa-mãe, onde aqui nesse quadrado completo eu tenho do lado as referências dos mesmos. Esse primeiro é um resistor 250, segundo 251, 53, 54 e 57. 1, 2, 3, 4, 5 resistores. R250, R251, R253, R254 e R257. Como eu irei ver ele? O valor dele apenas no esquema elétrico, certo? Onde você vai abrir o esquema elétrico, passando primeiro para o diagrama dos blocos, e assim você vai saber que página o mesmo está, assim sabendo o mesmo qual que ele é. Lá vai te dizer se ele é de 470K, se ele é 47K, se ele é de 1K, se ele é de 20K, se ele é de 10K ou é 1. Então ele vai te dizer e você vai poder fazer o teste. É importante saber esquemas eletrônicos, por quê? Porque veja só, se você tem um lado e o outro, às vezes um resistor desse aqui, um apita e o outro não. Um apita, o outro não. Um apita, o outro não. E aí? Quais que são apitos? São fusistores. Então lá no esquema você vai saber quem são fusistores e quem são resistores desses escuros, que são as maiorias da placa-mãe, tem os mesmos. Não é isso? Então, transistor nós temos aqui dreno, gate e source. Onde aqui você também, através do esquema, você vai ver as tensões que tem no mesmo. Mas dá para testar por enquanto, para você saber o que o mesmo, se o mesmo está bom ou não, testando assim os sinais de tensão, onde você, sabendo a primeira tensão, você vai saber que o source pode ser o terra e o gate o acionador, assim também aplicando aos outros demais. Porém, também tem que saber quais são as tensões através de um esquema de placa-mãe. Mas para início de um concerto, você vai sabendo o que? Testar primeiro o circuito do lado,
cristal, gerador de frequência. E assim você vai passar a consertar a placa-mãe, assim sabendo se as tensões estão boas ou não, ok? Alguém tem alguma pergunta? Já passando para vocês o seguinte, o gerador de frequência também controla a memória, mas a memória é controlada pelo ponte norte, ok? Todos eles fazem parte do ponte norte. Às vezes um refluxo ou um rebalo volta a funcionar. Exatamente. Boa frisada do Rocha. Datasheet do mesmo, você vai encontrar as tensões do mesmo, certo? Nessa aula de datasheet nós iremos verificar isso aí, tá certo? Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse gerador de frequência? Sobre as tensões do gerador de frequência? Na troca do PWM, temos que trocar um por igual. O PWM não, a gente está falando sobre gerador de frequência. O PWM será na próxima aula, certo? Gerador de frequência também existe o datasheet. Eu troco pelo mesmo, porque placa-mãe de desktop, pessoal, é tão barato, R$5 uma queimada, você compra, eu já cheguei a ter, num tempo que eu consertava a placa-mãe mesmo, eu tinha de 3.000 placa-mãe dentro da minha assistência técnica, queimada, né, sucata. Então, geralmente a gente trocava pelo mesmo, ou, sempre por igual, ou pela mesma placa-mãe. Certo? Agora, às vezes pode ser um engenheiro diferente, mas a mesma placa-mãe. Por exemplo, vamos falar de uma bem antiga, Gigabyte 8VM800M. Eu tenho vamos dizer que eu tenho um tipo de ICS. Já eu pego outra mesma Gigabyte, já não é ICS, é outro gerador de frequência. Eu já posso trocar, ele não está funcionando lá? Então ele vai funcionar na minha também, tá certo? Cristal, mesma referência do cristal. Aqui nós temos cristal de 14.318 e sempre trocando pelo igual. Temos o datasheet, mas sempre trocamos pelo igual porque tem que ser a mesma referência, porque geralmente quando você vem ver a engenharia da placa-mãe, o engenheiro que fabricou a placa-mãe, você pode ter tensões opostas, diferentes nos pinos, certo? Então, o certo, o correto, 100% de certeza de funcionar seria o mesmo gerador de frequência. Mais alguma pergunta? Rapaz, só o Léo que pergunta mesmo, o pessoal tão bem aprendido aí, né? O Cosmo não tem nenhuma pergunta, Celso, Carlos... Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: pessoal, não tenham vergonha de aprender, de perguntar, porque às vezes uma pergunta boba que você acha não é boba para outra pessoa, você pensa que é bobo, mas não é. Exemplo, tem muito aluno meu que chegou nos cursos presenciais, todo mundo tá sabendo, todo mundo tá aprendido, tá perfeito, aí quando chegar no presencial, cadê o perfeito? Lá vai eu fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito a gente vai fazer aqui. Quando nós terminarmos o curso aqui, eu vou emitir certificado para todos vocês. Porém, irá ter um teste. Todos vocês vão fazer um teste aqui para ver como que estão o conhecimento de vocês, certo? Caso vocês não passem, vamos fazer uma revisão geral. Creio eu que em 2 ou 4 aulas vamos fazer essa revisão. Então, preciso que vocês dediquem-se bastante a esse curso, certo? Vocês se dedicando, vocês vão passar no teste, ok? Para a entrega dos certificados. Isso. As voltagens do gerador é vista com o datasheet da mesma, exatamente. O datasheet do gerador de frequência e você vai ver as tensões corretas da placa, ok? Anjo Sorinho, também te amo. Anjo Sorinho. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então aqui, na próxima aula, a gente vai falar sobre os outros assuntos de eletrônica e terminar esses assuntos de eletrônica para passar para a prática. Vamos testar na placa-mãe. Eu quero que vocês, o dever de casa de vocês, isso aí eu não fazia tempo que eu não via falar, só quando eu era criança. O dever de casa de vocês será os testes. Vocês têm que testar o gerador de frequência de placas diferenciadas. Teste o pino 1, pino 2 e o pino último, ou seja, o pino em cima do pino 1, ok? Esse pino aqui acima. O outro teste que vocês vão fazer na casa de vocês serão os MOSFETs. Vocês vão tirar de placa-mãe queimada e vão separar
O que vocês vão fazer? Veja só, o que vocês vão fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui, eu quero que vocês imprimam se for possível. Ou então façam em casa, né? Vamos fazer aqui. FET de carga. Opa. Só um minuto. O que eu vou fazer? FET de carga. Resistência. Fuga. Curto. Diodo. E resistência, diodo, fuga, 3 resistência. Certo? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vocês em casa, 6 tipos de FET diferentes. Vocês vão fazer uma tabelinha desse mesmo jeito que eu fiz para vocês. Essa tabela, vocês vão... Bota aqui, Ctrl+C, opa. Essa tabela parecida com essa aqui, vocês vão fazer na casa de vocês. Isso aqui, pessoal, tô passando para vocês aprenderem, tá certo? Preste atenção no que eu tô falando. Eu tô falando para vocês aprenderem. Eu não quero que ninguém saia daqui sem aprender. Então façam isso, que vocês vão, com certeza, vocês vão ter bastante êxito, certo? Vocês vão fazer isso aqui, uma tabela dessa na casa de vocês, certo? Isso, quem quiser que tá agora, começando agora, é bom fazer da forma que eu falo, que eu faço isso dentro da sala de aula. Então aqui vocês vão fazer o que? Vocês vão imprimir em uma folha e vão retirar. Retirei o FET de carga. Venho ele e vou colocar o FET de carga aqui. Retirei o FET 3 resistência, coloquei aqui. O FET diodo, coloquei aqui. O FET resistência, coloquei aqui. O FET em fuga, coloquei aqui. O FET em curto, coloquei aqui. E depois eu vou fazer o que? Venho lá para aquela foto que eu passei para vocês, certo? Hoje eu vou passar aqui algumas coisas. Espera aí, imagens. Deixa eu ver se está em imagens. O FET. Não foi aqui. Então vocês depois irão corrigir, certo? E isso através daquela... Primeiro, isso é um teste que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Vocês vão corrigir através daquela tabelinha que eu fiz para vocês. Tá na apostila. Deixa eu ver aqui. Aula de notebook. Tá aqui ela. Certo, vamos lá. Passar aqui para vocês aqui, compartilhamento de arquivos, adicionar alguns arquivos. Vamos lá para o computador. De 2 pontos. Aula de notebook e tabela dos MOSFETs. Como testar os MOSFETs. Pronto. Essa tabelinha aí vocês vão fazendo a comparação. Não precisa, vocês estudam, não vão fazendo na hora, vocês estudam, depois vocês vão fazer sozinho. Você chega lá e vê se você acertou ou não, e vai fazendo assim até acertar. Estuda de novo e até acertar. Um dia você faz isso, no outro dia você faz de novo, né? Vocês têm uma semana pela frente para treinar tudo que a gente viu aqui. Tudo que a gente passou são 4 aulas em uma semana, e vocês têm os vídeos. Então essas aulas eu passei para vocês todas essas aulas dos vídeos anteriores, certo? Então das aulas anteriores vão estudando e vão fazendo isso durante imagens, durante a semana que não tiver aula. Vamos lá. Léo, tem um arquivo aqui que eu vou passar para você. Você estava me perguntando ontem, já venham para cá, ó. Sobre multímetro. Aqui você vai ver tudinho sobre o multímetro em imagem, certo? Multímetro, todas as escalas do multímetro. Olha só, o multímetro dos mais simples também compartilhando para vocês, tá certo? Tem 2 arquivos sendo compartilhados hoje. Vocês podem fazer bom proveito desse material estudando assim dentro de casa, certo? Ok? Da forma que eu falei, olha só aqui, vai passando isso e depois vai colocando na bandeja de cada FET que vocês estão vendo aí, tá certo? Ok? Perguntas. Primeiro, qualquer componente, a melhor forma seria testar no datasheet. Corretíssimo.
O teste do gerador de frequência é feito com a fonte ligada com o multímetro tem DCV de 20 volts e a ponta preta aterrada. Eu geralmente enfio naquela parte da fonte, certo? Naquela partezinha da fonte que você não abre a tampa da fonte, não fica aquela brechinha, então eu enfio lá, certo? Então boto com um jacaré, ou então enfio no fio preto da fonte. Oh, chacão. Perfeito? Então, estamos terminando a aula por hoje. Na próxima aula nós iremos passar mais avante. Então, preciso que vocês testem. Preciso que vocês estudem. Que na próxima aula que eu for fazer aqui no dia... Deixa eu ver aqui. A semana não vai ter aula. Já falando para vocês do dia de 13 ao dia 17. Vai ter aula no dia 20 e no dia 21. Certo? A gente vai ter aula novamente voltando no dia 20. Por isso que eu estou recuperando essas aulas terça e quarta. Então eu preciso, vou colocar vídeos de soldagem e ressoldagem para vocês aqui baixarem e preciso que vocês estudem essas 4 aulas que vocês passaram aqui. Para a gente estar tinindo. Porque aqui, pessoal, o que eu já falei nessas 4 aulas dá para vocês consertarem pelo menos uns 4 tipos de defeitos na placa-mãe, certo? E daqui a pouco eu passo, ainda vou passar para o 4 Shell e eu passo para vocês, tá bom? Tanto de ontem como de hoje. Eu terminando aqui essa aula de hoje.